Bom dia, pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Não dá pra entender, né? Que não há nada sem separação. Uma grande ilusão. O Toquinho e o Vinícius já sabiam disso. Bom dia, Fabrício. Oi, Rúbia. Oi, Ana Paula. Começando com Toquinho e Vinícius. E aí, Xande. E aí, Mauro. Bom dia. A gente não sabe que males se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer. É incrível, essas músicas deles são sensacionais. Bom dia, Cris. Quem ainda não ouviu Toquinho e Vinícius, ouçam. Para quem curte um bom violão, Toquinho. Poesia com Vinícius. Bom dia a todos. Oi, nega. Oi, Carolina. Oi, Silvia. Oi, Fran. Então é isso. Começando amanhã com Toquinho e Vinícius. E sua bossa. Vamos lá. Bom dia, Tati. Oi, Catiúça, Úrsula. Bom dia, Rani. Então, a gente está lendo. Bom dia, Paulinha, tudo bem? A gente está lendo Velho Caminho, Nuvens Brancas, do Thich Nhat Hanh, né, esse mestre zen vietnamita, que ontem a gente fez aquele chamado especial, parece que ele está mais estável agora. A última notícia que eu li ontem, então ele está estável, tá bem? Então a gente segue, né, com os pensamentos bons para essa figura que nos deu tanta coisa, está nos dando tanta coisa. Editora Bodgaia, tradução Enio Burgos. Bom dia, Carla, bom dia, Fran. E aí a gente vai para o rugido de Sariputra. Ontem foi o rugido do leão, hoje o Sariputra vai dar o seu rugido, vai dar a sua resposta. Capítulo 62, 62 dias ininterruptos com a bondade de vocês. Quando se encerrou a estação de retiro, venerável Sariputra despediu-se. Despediu-se do Buda. Bom dia, Gorete. Bom dia, Jéssica. Despediu-se do Buda antes de viajar para ir transmitir o Dharma. Então, Sariputra é um dos monges, os principais dele. Assim. Vai ter muitos textos depois que a gente vai ler de Sariputra. Muitos insights dele que a gente estuda, né? Porque ele foi um Buda também, de uma certa forma. Eu vou explicar para vocês, porque lá no começo eu expliquei isso. Um Buda, ele atinge sozinho todo esse conhecimento, ele consegue ver todo esse conhecimento, ele percebe. Os que vêm depois dele, que aprendem com ele, não são Budas, porque eles não perceberam sozinho. Eles são Arhat. Um Arhat, né, ele atingiu a iluminação, mas ele teve que ter alguém guiando. Ele, vai por aqui, vai por ali. Não entra ali, vai por aqui, entendeu? E aí, então, o Buda atingiu sozinho. Como é que pode descobrir todo um conhecimento, né? Impressionante isso. Siddhartha desejou-lhe uma jornada calma e segura, com uma mente e um corpo livres de quaisquer preocupações. Ele disse que tinha esperança de que os esforços de Sariputra não encontrassem obstáculos maiores. O respeitável monge agradeceu e então partiu. Então ele ia ensinar em outro lugar. Né? Ao meio-dia, um bhikkhuni veio até o Buda e reclamou de ter sido destratado por Sariputra. Perguntei ao venerável Sariputra para onde estava indo. Oi, Gabi, que bom que tu está aqui. Então, ontem eu e a Gabi, a gente estava numa outra live de 2h30. Gabi é uma professora de arquitetura lá em Sobral, no Ceará, onde a gente vai fazer uma pós-graduação de arquitetura. E eu fui convidado por ela. Muito feliz de estar aqui. Ele se recusou. Perguntei ao venerável Sariputra, então esse bhikkhuni, esse monge, né, onde ele estava indo. E ele se recusou a responder-me. E realmente empurrou-me do seu caminho tão forte que fui jogado ao chão. Ele não pediu desculpas e continuou em frente. Olha o que um noviço falou, né? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. O Buda voltou-se para Ananda
E disse: Sariputra ainda não deve ter ido muito longe. Envie um dos novatos atrás dele. Esta noite teremos uma reunião da comunidade no salão do Dharma de Jetavana. O Buda não deixa passar nada. Ananda fez com que o Buda pediu, e pelo entardecer, venerável Sariputra tinha retornado ao monastério com um novato. Gotama disse: Sariputra, esta noite toda a comunidade se reunirá no salão do Dharma. Um bícono acusou você de atirá-lo no chão sem pedir desculpas. Naquele entardecer, venerável Moggallana e Ananda visitaram todos os cantos do monastério para anunciar a assembleia. Eles disseram: vocês estão convidados a assistir uma reunião no salão do Dharma nesta noite. Irmão Sariputra terá uma oportunidade de oferecer o seu rugido do leão. Então é aquilo, né? Eles estão lá entediados, não tem o que fazer, estão só meditando, estão só praticando, estão só ouvindo o Dharma, que já é magnífico, é a coisa mais linda do mundo a gente poder fazer isso no retiro, mas as pessoas, né, são pessoas, são seres humanos, aí eles vão criar uma confusãozinha, porque é para tirar o tédio, porque as pessoas são, né, tem uma mania do tédio. Então a gente dá uma cutucada em alguém, a gente tem que cutucar as pessoas às vezes, né? Esse negócio não pode fazer bullying, eu faço bullying, já vou avisando vocês. Ah, não pode hoje em dia, tá bom. Nenhum bícono faltou ao encontro naquela noite. Todos queriam ver como o monge responderia àqueles que tinham, por tanto tempo, invejado sua posição na Sangha. Venerável Sariputra era um dos discípulos em que o Buda mais confiava, e por isso ele era objeto de muita maledicência e ciúmes. Alguns dos bíconos achavam que o mestre depositava confiança excessiva neles. Alguns sentiam que Sariputra exercia uma influência grande demais. Quando alguns bíconos eram repreendidos pelo Buda, equivocadamente culpavam Sariputra por ter apontado seus desvios. Alguns nutriam quase um ódio por Sariputra. Veja, né? É impressionante. Eles não conseguiam esquecer que alguns anos antes, o Buda o havia convidado para sentar-se junto a ele em sua almofada. São magoadinhos. Venerável Ananda lembrou de um monge chamado Kokalika, que tinha vivido em Jetavana 8 anos antes. Este homem odiara tanto Sariputra e Moggallana que nem mesmo o Buda conseguia persuadi-lo ao contrário. Kokalika chamou a ambos de hipócritas, cujas ações eram motivadas por ambição. O Buda reunira-se privadamente com ele e dissera que esses dois veteranos eram sinceros e que as ações deles provinham de generosidade amorosa. A mente de Kokalika, contudo, estava repleta de inveja e ódio, e finalmente ele deixou o monastério. Juntou-se ao venerável Devadatta e Rajagarra, tornando-se um dos seus colaboradores mais próximos. Então, alguns dos membros monges do Buda iam para alguns lugares e ficavam como instrutores de algumas florestas. O Devadatta é primo do Buda. Lembra do Devadatta, o capetinha, aquele que aprontava para o Buda? Ele vai aprontar muito mais ainda. Bem mais. Tem uma história do Devadatta que é terrível. Era devido a tais tipos de dificuldades que Ananda relutara em aceitar a responsabilidade de ser assistente do mestre. Sem as condições que ele havia sugerido, tais como não dormir no mesmo aposento ou não partilhar da mesma comida que o Buda, Ananda sabia que muitos irmãos poderiam também ressentir com ele. Alguns monges sentiam não receber atenção suficiente do Buda. Ananda estava consciente de que tais sentimentos podiam levar à raiva e ao ódio, ou podiam mesmo fazer com que alguns abandonassem o iluminado, seu professor. Então, assim, entre monges, a inveja, a ódio, imagina entre a gente comum, né? E sim, há hoje, gente, eu convivo, né? Literalmente, meu grupo de WhatsApp é de monges, né? E não no grupo, né? A gente se diverte. Mas existe, gente, existe. Vai por mim. Existe uma invejazinha, ciúmezinho. Ananda também evocou a lembrança, mas não no meu grupo. No outro, estou falando de outros grupos. Ananda também evocou a lembrança de uma mulher na vila Kalmachadamia, pode ser, em Kosambi, chamada Mangadika, que desenvolveu grande ódio do Buda quando ele não lhe dedicou atenção especial. Tem isso. Ela era uma linda Brahmani. Gotama tinha 44 anos de idade quando ela o encontrou. Ela se sentiu imediatamente atraída por ele. Lembro que o Siddhartha era bonito, né? Um príncipe, né? Quando ela o encontrou, ela se sentiu imediatamente atraída por ele e, à medida que seus sentimentos se fortaleciam, ansiava saber se o Buda sentia qualquer consideração maior por ela. Não. A resposta é não.
Mangadika fez tudo o que pôde imaginar para receber atenção especial, mas ele a tratou-a como todos os demais. No fim, sua afeição se transformou em ódio, quando mais tarde tornou-se esposa do rei Udena de Vatsa. Ela usou posição e influência para disseminar boatos e insultos sobre o Buda. Chegou a pressionar autoridades no sentido de proibir o Buda de dar palestra dharma pública. Quando Samavati, uma amável concubina do rei Udena, tornou-se discípulo do Buda, Mangadika achou meios de fazê-la sofrer. Ela vai incomodar muito o Buda ainda nessa história. Perturbado com tais coisas, Ananda sugeriu ao Buda que deixassem Kosambi para difundir o Dharma em lugar mais hospitaleiro. Siddhartha perguntou ao Ananda: se formos a um outro lugar e encontrarmos com insultos e dificuldades, lá também, o que deveremos fazer? Mudamos para outro lugar, mais adiante ainda. O Ananda, Ananda sendo Ananda. Tem várias histórias do Ananda, tipo, Ananda, te liga, entendeu? O Buda discordou. Isso não seria correto, Ananda. Não devemos nos desencorajar a cada vez que encontramos dificuldades. As soluções devem ser buscadas exatamente em meio às provações. Claro, gente, em meio às adversidades que a gente cresce. Ananda, se praticarmos a equanimidade, não seremos perturbados por insultos e injúrias. As pessoas que nos caluniam não nos atingem. Elas somente prejudicam a si mesmas. Quando um homem cospe para o céu não é atingido. Aquilo que foi jogado para cima cai na face daquele que cuspiu. Clássico. Ananda não se preocupava com a relação, a capacidade de Sariputra lidar com a presente situação. O venerável Sariputra certamente tinha a confiança do Buda. Era um veterano verdadeiramente virtuoso e talentoso da Sangha. Devido ao seu profundo discernimento, o mestre dependia da sua ajuda na condução da Sangha. Ele era o autor de vários sutras, incluindo o Ratipadopana Sutra, que é o Sutra das Pegadas dos Elefantes, no qual ele fala sobre a relação entre os 4 elementos, fogo, água, terra, e os 4 agregados, percepção, sensação, formação mental e consciência, de um mundo original, baseado nos frutos de sua própria prática. Quando o Buda entrou no salão do Dharma, todos os bhikkhus ficaram... A Amanda entra fazendo draminha, né? Cris, ela já mandou a Cris já mandou o coração, Amanda, e a Amanda entra já... É uma disputa. Quando o Buda entrou no salão do Dharma, todos os bhikkhus ficaram de pé. Ele fez sinal para que se acomodasse novamente e então sentou-se. Pediu para o venerável Sariputra sentar-se numa cadeira baixa, colocada próxima dele. Depois disso, Sariputra, um bhikkhuna acusou você de derrubá-lo e não pedir desculpas. Você tem algo a dizer sobre isso? Olhem a calma, disse Sariputra. Venerável Sariputra levantou-se, juntou-se às palmas das mãos, cumprimentou em primeiro lugar o Buda e então a comunidade. Senhor, um monge que não pratica, que não contempla o corpo no corpo, que não mantém a mente atenta às ações do seu corpo, um dos caminho óctuplo, ações do corpo, lembra que eu falei no curso? Um tal monge poderia derrubar um companheiro e deixá-lo sem desculpar-se? Senhor, ainda recordo a lição que você deu há 14 anos atrás, lembra? Eu li isso. Para Bhikkhuna Raula, o filho do Buda. Ele tinha apenas 18 anos de idade naquela época. Você o ensinou a contemplar a natureza da terra, da água, do fogo e do ar, a fim de nutrir e desenvolver as 4 virtudes do amor verdadeiro, amor genuíno, lembram? Que é compaixão, amor verdadeiro, compaixão, alegria e equanimidade. Embora seu ensinamento tenha sido dirigido a Raula, também aprendi com ele. Tenho feito os esforços para observá-lo através dos últimos 14 anos e frequentemente agradeci a você intimamente. Olha só o que Sariputra responde agora. Senhor, tenho praticado para ser mais como a terra. A terra é ampla e aberta e tem a capacidade de receber e transformar. Se as pessoas jogam substâncias puras e fragrantes como flores, perfumes ou leite fresco sobre a terra, ou se atiram impurezas e substâncias pútridas, tais como excrementos, urina, sangue, muco e escarro sobre ela,
a terra recebe a tudo igualmente, com equanimidade, sem apego nem aversão. Senhor, tenho contemplado para fazer minha mente e o meu corpo semelhantes à terra. Um monge que não contempla o corpo no corpo e que não está com a mente atenta às ações do corpo, um tal monge poderia derrubar o irmão monge e deixá-lo sem pedir desculpa? Tal não é o meu caso. Senhor, tenho praticado para ser mais como a água. É lindo isso. Se alguém derrama substâncias fragrantes ou substâncias contaminadas na água, ela recebe e ambas sem apego nem aversão. A água é imensa e fluente, tendo a capacidade de transformar e purificar. Respeitável Buda, tenho contemplado para tornar o meu corpo e minha mente semelhantes à água. Um monge que não contempla o corpo no corpo, que não está com a mente atenta às ações do corpo, um tal monge poderia derrubar seu irmão monge sem deixá-lo pedir perdão? Tal não é o meu caso. Veja se vocês fazem isso. Terra e água. Senhor, tenho praticado para ser mais como o fogo. O fogo queima todas as coisas, sejam puras ou impuras, sem apego nem aversão. O fogo tem a capacidade de queimar, purificar e transformar. Respeitável Buda, tenho contemplado para tornar meu corpo e mente mais como o fogo. Um monge que não contempla o corpo no corpo, que está com a mente atenta às ações do corpo, um tal monge poderia derrubar o irmão monge e deixá-lo sem pedir desculpas? Tal não é o meu caso. Senhor, já pensou? Eu ia morrer. Senhor, tenho praticado para ser mais como o ar. O ar carrega todos os cheiros, bons e ruins, sem apego nem aversão. O ar tem a capacidade de transformar, purificar e aliviar. Respeitável Buda, tenho contemplado para tornar meu corpo e mente mais como o ar. Um monge que não contempla o corpo no corpo, que não está com a mente atenta às ações do corpo, tal monge poderia derrubar o irmão monge sem deixá-lo sem pedir desculpas? Tal não é o meu caso. Senhor, como uma pequena criança intocável e maltrapilha que segura uma tigela e mendiga nas ruas por restos de comida, pratico para não portar o falso orgulho ou arrogância. Tenho tentado fazer o meu coração como o coração de uma criança intocável. Tenho tentado praticar a humildade, não ousando colocar a mim mesmo acima dos demais. Respeitável Buda, um monge que não contempla o corpo no corpo, que não está com a mente atenta às ações do corpo. Um tal monge poderia derrubar um irmão monge e deixá-lo sem pedir desculpas? Tal não é o meu caso. Venerável Sariputra estava preparado para continuar. Ele ia falar a noite inteira, né? Mas seu acusador não pôde suportar mais. Ele se levantou, dobrou uma borda do seu manto por sob o ombro e então inclinou-se para o Buda. Com as palmas das mãos juntas confessou: Senhor Buda, violei os preceitos. Levantei falso testemunho contra o venerável Sariputra. Confesso minha transgressão diante de você e de toda a comunidade. Faço o voto de observar meus preceitos no futuro. O Buda disse: é bom que você tenha confessado sua transgressão perante a comunidade. Nós aceitamos a sua confissão. Venerável Sariputra juntou as palmas das mãos, dizendo: prometo não guardar qualquer ressentimento contra o meu irmão e peço que ele me perdoe por qualquer coisa que eu possa ter feito para aborrecê-lo no passado. É magnífico, né? Tá vendo? É bacana isso. E a coisa está encerrada. O Bhikkhuni inclinou-se para Sariputra, palma com palma. Este retribuiu o cumprimento. O salão do Dharma se encheu de felicidade. Venerável Ananda levantou-se e disse: irmão Sariputra, por favor, fique conosco por mais alguns dias. Seus irmãos adorariam a chance de passar mais tempo com você. Venerável Sariputra sorriu em aceitação. Com o fim da estação do retiro, o Buda viajou por muitos vilarejos no interior. Um dia ele falou em Kessaputra, uma vila que pertencia ao clã Kalama. Muitos jovens se reuniram para ouvi-lo. Todos tinham ouvido falar do monge Gotama. Porém, esta era a primeira oportunidade que tinham de encontrá-lo em pessoa. Um rapaz juntou as palmas das mãos e falou: professor, agora vocês vão ver uma historinha curta para ver como o budismo não é doutrinário. Vocês nunca vão ver um budista batendo porta em porta e dizendo: venham. Não. As pessoas seguem se querem. Professor, por um longo tempo, muitos sacerdotes brahmanes vieram a Kessaputra a fim de nos ensinar as suas diversas doutrinas.
Cada sacerdote clama que sua doutrina é superior em relação às demais. Isso nos deixou confusos. Nós não sabemos qual caminho seguir. Na verdade, acabamos por perder a confiança em todas as doutrinas. Temos ouvido dizer que você é um mestre iluminado. Você poderia nos dizer em que deveríamos crer e em quem não deveríamos acreditar? Quem fala a verdade e quem está apenas espalhando falsas doutrinas? O Buda respondeu. Uma vez eu estava confuso, eu estava num retiro em Brasília. Tinha vários monges budistas assim. Aí eu estava sentado com uma longa conversa entre uma monja, a monja Kakuzen e a monja Shoden, assim. A gente estava sentado, um momento de descontração, assim. E conversando por horas, a gente ficou umas 2 horas conversando. Elas são maravilhosas. Pensa em pessoas maravilhosas, elas. E aí uma hora eu estava confuso e a Shoden e a Kakuzen botaram a mão no mesmo tempo, elas tiveram um insight, assim, botaram a mão no meu coração e disseram, tu sabe todas as respostas. Todas. Não precisa seguir nada. Todas. O Buda respondeu, posso compreender que tenho levantado tais dúvidas. Amigos, não sejam tolos em acreditar em algo, ainda que todos acreditam e repitam aquilo. Ou ainda em algo que esteja escrito em alguma escritura sagrada. Ou que tenha sido dito por um professor reverenciado pelas pessoas. Aceitem apenas aquelas coisas que estejam de acordo com seu próprio julgamento, coisas as quais os sábios e virtuosos asseveram e que, colocadas em prática, tragam benefícios e felicidade efetivamente. Abandonem aquelas coisas que não estão de acordo com seu próprio discernimento, que não são preconizadas pelos sábios e virtuosos, com o seu próprio discernimento, que são virtuosos e cuja prática não traga benefício e felicidades efetivos. Resumindo, se é bom para ti e bom para o outro, faz. Se é bom para ti e ruim para o outro, não faz. Se é ruim para ti e ruim para o outro, não faz. Se é ruim para ti e bom para o outro, também não faz. A gente só faz as coisas quando é bom para a gente e bom para os outros. É simples, segue isso aí na vida, tu não vai te dar mal nunca. Os Kalamas pediram que o Buda falasse mais. Ele continuou, amigos, suponho que uma pessoa seja regida por apego, raiva e ignorância, os 3 kleshas, os 3 venenos da mente, javali, cobre e galo. Tal apego, aversão e ignorância trarão felicidade ou sofrimento para essa pessoa? Mestre, apego, raiva e ignorância farão com que a pessoa cometa atos, karma, né, as ações, que conduzirão ao sofrimento, tanto para ela quanto para os outros. Isso é o karma, isso é o ciclo sansárico. O sansara é isso, não tem outra forma, outro resultado. Os sábios e virtuosos aconselham alguém a viver regido por apego, aversão e ignorância? Não, mestre. O Buda prosseguiu. Toma o exemplo daquele que vive de acordo com a generosidade amorosa, a compaixão, a empatia alegre, a equanimidade, são as 4 incomensuráveis do budismo, que faz os outros felizes ao ajudá-los a superarem seus sofrimentos, que se rejubila com a boa sorte dos demais e que trata os outros sem qualquer discriminação. Tais qualidades conduzirão o indivíduo à felicidade ou ao sofrimento? Professor, tais qualidades conduzirão a pessoa e todos ao seu redor à felicidade. Tratar alguém com compaixão, amor, bondade, né? Óbvio que vai ter esse tipo de retributo. Os sábios e virtuosos aconselham e encorajam as pessoas a praticarem o amor verdadeiro, compaixão, alegria e equanimidade? Sim, mestre. Meus amigos, vocês já são suficientemente qualificados para discernir quais as coisas aceitar e quais as coisas descartar. Aceitem somente aquilo que estiver de acordo com seu discernimento, aquilo que for asseverado pelos sábios e virtuosos, e naquelas coisas que, postas em prática, tragam benefícios e felicidades para vocês e todos os envolvidos. Descartem tudo aquilo que se opuser a tais princípios. Os jovens Kalamas sentiram-se encorajados por aquelas palavras. Eles viram que aquele ensinamento não requeria uma fé incondicional. O caminho do Buda verdadeiramente respeitava a liberdade de pensamento. Muitos dos Kalamas pediram para serem aceitos por Gotama como seus discípulos naquele dia. Viram? É isso aí, não precisa... A gente sabe o que é certo e o que é errado. Né? Mas a gente faz umas maldadezinhas, né? Tá bem? Então é isso. Hoje à tardinha, então, hoje é quarta-feira, 18h45, tem live de meditação. Né? Então daí a meditação, uma meia hora, uns 30 minutos. E a gente faz uma prática um pouco mais extensa do que eu faço pela manhã às 6.
né? Então, quem quiser, 18h45. E amanhã de novo a gente está aqui, tá bem? Eu espero. Tá? Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar o caminho iluminado. Obrigado e um bom dia a vocês todos, todas.